Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos fazer um pequeno comparativo. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do canal, nós chegamos num momento que nós encerramos as experiências em relação aos nossos chamados poros fechados. Ou seja, nós fizemos um conjunto de aplicações de acabamentos em três amostras de madeira em vários momentos. Nós começamos com a cera. Aplicamos a cera no cumaru, no pinho e no cedro. Ou seja, esse foi o padrão que nós adotamos para todas as nossas amostras. O que nós queremos saber agora é como cada amostra dessas se comportou em relação a um determinado acabamento. É difícil para nós nesse momento dizer para vocês esse acabamento é o melhor, mas nós vamos tentar explicar o comportamento de cada amostra de madeira, uma macia, uma média, uma dura, com cada um dos acabamentos que nós aplicamos. Então nós aplicamos cera, fizemos o polimento francês, aplicamos goma laca, stain, verniz marítimo, verniz PU, verniz copal e ainda fizemos uma aplicação de selador em três amostras que foram tingidas, uma com anilina, outra com betume e essa aqui com óxido de ferro. Então, antes de a gente passar a analisar aqui as nossas amostras, eu quero falar sobre o corte. O que é o corte? O corte é a mistura que nós fizemos entre o produto e o seu diluente. Por exemplo, a goma laca, o nosso corte de goma laca, o corte ideal da goma laca, essa goma laca, casa de barata, o corte ideal é 150 gramas para 1 litro de álcool. E o álcool acima de 94, 95. O ideal seria o álcool absoluto, mas nem todo mundo consegue ter acesso a esse álcool. Existe também alguns amigos e parceiros que usam o álcool, esse etanol de posto. Eu nunca usei, mas parece que funciona, certo? Então, o corte da goma laca que nós usamos aqui, nós usamos a goma laca em dois momentos. Na aplicação da goma laca e no polimento francês. No caso do selador, nós fizemos um corte 50-50. Por exemplo, esse selador que nós estamos usando aqui, ele é 50-50, ou seja, 50% de selador e 50% de thinner. Então, os vernizes, tanto copal, quanto PU, quanto verniz marítimo, nós adotamos o seguinte critério. Nós usamos a especificação do fabricante. Nenhum dos fabricantes manda diluir. Algum deles, um outro, diz assim: se for diluir, use no máximo 20% do diluente XYZ, que é o diluente que eles fabricam. Então nós optamos por usar pronto. Vocês viram aqui, a gente usou a bandejinha, aplicamos ali de pincel e tal. Por quê? Porque nós queremos saber o comportamento desses produtos. Então nós vamos começar. Primeiro deles é o selador nos tingidos. O que aconteceu aqui, que vocês podem observar? O cumaru, que é a madeira dura, nós passamos um betume. Ficou um pouquinho assim e tal, mas a ideia era exatamente saber como é que ele se comportaria. O cedro, que está com anilina, praticamente não tem nada na superfície. Não tem nada na superfície. Nós já passamos várias demãos. E ele vai sumindo. Ou seja, aqui nós temos 3 demãos no cumaru. E ele apresenta um leve brilho do selador. O cedro absorveu totalmente. A gente sabe que ele está impermeabilizado, que a gente pode pingar uma aguinha ali e ele não vai penetrar. Mas não apresentou nada de brilho. Ou seja, nós teríamos que fazer talvez mais umas 5, 6 demãos para ele começar a abrir o brilho. E essa peça, que era o pinho, também a mesma coisa, absorveu, certo? Então nós podemos dizer que o selador na madeira dura
precisa de menos demãos. No cedro absorve quase que totalmente, vai exigir mais de mãos. Eu tenho a impressão, agora nós vamos olhando aqui, que essa é a tônica. Mas vamos conferir. Cera. Está um encerado muito bonito. Vocês talvez não vão conseguir perceber. Mas aqui, nas 3 amostras, tanto no cumaru, quanto o cedro, quanto o pinho, eles têm a mesma superfície aveludada, ou seja, superfície encerada e suave ao toque, que é o grande lance da cera, certo? E impermeabilizadas. Nós testamos isso lá quando aplicamos a cera, quem assistiu o programa sabe. Então nós podemos dizer que a cera, nesse momento aqui, ela tem 2 características. Ela manteve o aveludado da madeira e, além disso, ela não muda a cor da madeira. Então, a cera é uma bela opção. No entanto, gente, tem uma questão sobre a cera que é o seguinte. Se nós aplicarmos apenas cera, a partir de um momento que a madeira está crua, ela tem uma diferença, que é essa aqui. A aplicação da cera sobre um acabamento, no caso o selador, ela tem uma outra performance. Porque a gente precisa, antes de aplicar a cera sobre o selador, nós precisamos quebrar com uma esponja de aço, aquela esponja de aço que a gente usa lá para lavar louça, certo? Bom, polimento francês. Quem não assistiu o programa deve lembrar que nós fizemos um polimento francês com a utilização aqui na superfície do pó da pedra pome. Passamos o pó da pedra pome nas 3 superfícies. Aqui nós não retocamos ainda. E aqui está o cedro, aqui está o pinho e aqui está o cumaru. Eu vou fazer uma coisa. Ah não, sim, está aqui nesse lado. Desculpa. Aqui que a gente aplicou. A gente percebeu, e a gente pode perceber aqui, que também não abriu muito brilho. Tá? Porque a goma laca e o selador, o brilho que a gente vai obter deles é a partir do número de demãos. Então, um polimento francês, para chegar naquele aspecto, por exemplo, vou citar um que todo mundo conhece, o aspecto do violão, se formos fazer à mão, do cavaquinho, à mão, nós chegaríamos, e eu já vi fazer isso, em 40 a 60 demãos, sendo que a cada 2, 3 se espera se secar e se passa uma lixa cada vez mais fina, até chegar à lixa 600. Então assim, ó, esse é uma das características do polimento francês. Aqui ele não abriu o brilho. A goma laca tem uma outra característica que a gente pode perceber aqui, ela amarela um pouquinho, certo? A goma laca em si, a própria goma laca, fora do polimento francês, certo? Aqui, o cumaru. Vocês podem perceber que ela amarelou, certo? Um pouquinho. Aqui também. Ou seja, a goma laca tem essa característica. A característica de amarelar um pouquinho e demorar para abrir o brilho. E nós constatamos aqui, tanto na goma laca em si, na aplicação da goma laca em si, quanto na aplicação da goma laca no polimento francês. Um outro das nossas experiências, e nós retocamos hoje, fizemos uma segunda demão, é o impregnante, ou para uns chamado Stein, ou Stein. Tem algumas marcas aí no mercado, que são conhecidas, umas mais caras que as outras e tal. E o impregnante, ele tem uma característica, e nós falamos isso no nosso programa, lá atrás, quando a gente apresentou o Stein, que é o seguinte, o Stein ele é utilizado, o impregnante é utilizado para móveis, objetos como portas, janelas, etc., que vão
ficar no tempo. Não se usa stain em móveis internos. Por quê? Porque ele é muito mais caro e não tem finalidade nenhuma. Se nós formos comparar, vamos pegar aqui dois Kumarus, né? Dois Kumarus, um Kumaru que está tingido e outro Kumaru que não está tingido. O Kumaru do selador, que é esse aqui, e o Kumaru do stain. Vejam aqui, ó. Se a gente pudesse mostrar exatamente para vocês o brilho, nós diríamos que o brilho é praticamente o mesmo. O mesmo, das duas espécies. Embora essa aqui, ó, seja tingida. Mas o brilho que tem aqui na superfície é praticamente igual ao brilho do stain. Então nós podemos dizer que o stain acaba formando uma espécie de película protetora, embora ele seja um impregnante. Certo? Pois bem, vamos agora falar dos vernizes. O primeiro dos vernizes é o copal. Nós tivemos aí alguns pequenos questionamentos da parte dos nossos parceiros, que a gente gosta muito desses questionamentos, porque isso enriquece o nosso programa. Eu disse lá no início, quando a gente apresentou o verniz copal, que o verniz copal é o verniz do mobiliário interno. Não é o stain, não é o marítimo, não é outras coisas, é o copal. Aí o pessoal fez alguns questionamentos. O que a gente percebe aqui no copal? Aqui nós temos 3 temãos de copal, certo? Não temos mais que isso. Praticamente o mesmo brilho, tanto no cedro, quanto no cumaru, quanto no pinho. Ou seja, o verniz copal criou uma película em cada uma das nossas amostras, tanto na madeira dura, cumaru, madeira macia, cedro, e madeira média, pinho, da mesma forma. Ou seja, ele criou a mesma película. Isso é importante para a gente entender o papel do verniz. O verniz cria uma película. É claro que essa nossa amostra aqui, ela digamos, é uma amostra, ou seja, um pedaço de madeira. Nós estamos fazendo para testar cada um desses acabamentos. Por que acontece? Se a gente for pintar um móvel grande, uma penteadeira, uma mesa, usando verniz, nós vamos ter que usar um outro recurso. Nós não vamos poder usar o verniz a pincel. Isso é muito difícil, nós temos que usar pistola, nós vamos ter que ter um outro recurso, certo? O verniz marítimo, vamos ver aqui, olhe, observe. Talvez vocês não consigam perceber, porque uma câmera sempre tem essas dificuldades de enquadramento, tem problemas com a luz e tal, essa coisa toda, tá? Mas aqui, ó, nós podemos afirmar que não houve mudança na cor, isso é o verniz marítimo. E as três amostras estão praticamente com o mesmo brilho. Isso é importante. Não interessou mais aqui para nós se é madeira macia, se é madeira dura, se é madeira média. Ou seja, o verniz passou a sua película por qualquer uma dessas madeiras. Isso é importante. A questão do verniz marítimo, que suscitou até alguma discussão entre os nossos amigos e parceiros, que eu disse aqui que o verniz marítimo é o verniz dedicado ao móvel que vai ficar na intempérie. Eu mostrei aqui que estava escrito na lata. Para ficar na intempérie. Ou seja, pegar um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol. Não exatamente na rua. Embora alguns vernizes dizem que dão garantia e tal. Por que o verniz marítimo? Aí algum parceiro diz, não, mas eu vou usar o verniz marítimo no móvel dentro de casa, não tem problema. Agora, se ele é para móveis que ficam na intempérie, não tem intempérie na nossa sala. Até fiz essa brincadeira lá. Né? Mesmo que tenha uma goteira, mas aí não é o caso. Né? Então o que acontece? O verniz, por que a gente não usa? Por que a gente opta pelo verniz copal? Porque o verniz copal é o mais barato. Nós temos o verniz copal, o verniz marítimo e o verniz PU, em termos de custo. Por que nós vamos aplicar um verniz para ter o mesmo resultado? Vocês estão vendo aqui, eu estou conseguindo provar isso aqui para vocês. O resultado, vamos pegar aqui dois cedros. Ó, o mesmo resultado. O mesmo resultado. Tanto para o verniz marítimo quanto para o verniz copal. Então por que eu vou pegar
e vou gastar R$100 numa peça, num acabamento, se eu posso gastar 60, se eu posso gastar 50, eu posso gastar metade, vou ter o mesmo resultado, tanto em durabilidade quanto em resultado de cobertura. Mas enfim, as pessoas gostam. E aí nós chegamos ao último que a gente fez há poucos dias, nosso último programa, que é o nosso verniz PU. A mesma constatação que nós fizemos para o verniz copal, para o verniz marítimo, nós constatamos aqui no nosso verniz PU. Ou seja, não alterou o brilho da madeira, não alterou, a cor da madeira, e está com o mesmo brilho, porque nós optamos por usar todos os vernizes alto brilho, um verniz brilhante, certo? Então está aqui a camada, uma camada de verniz sobre as 3 amostras e não tem diferença entre uma e outra, apenas a cor da própria madeira. A diferença do uso, da opção pelo uso do verniz PU, é porque o verniz PU ele é o verniz para tráfego, ou seja, é o verniz que é usado em assoalho, é usado em escadas. Consequentemente, se nós usarmos se nós necessitarmos, por exemplo, se tem um exemplo lá, uma mesa, aquela que a gente usa ali, vai botar um copinho e tal, fica aquelas manchas, etc, etc. Se a gente quiser fazer uma mesa auxiliar, ou até a nossa mesa de jantar, aquela mesa que a gente usa no dia a dia, se a gente quiser que ela tenha uma performance melhor, ou seja, que ela não manche, que ela não suje mais, a gente vai usar o verniz PU. Da mesma forma que o verniz PU é indicado para móveis em áreas molhadas, cozinhas e banheiros. Todo móvel do banheiro deve priorizar a utilização do verniz PU, porque ele cria uma super camada, ou seja, ele impermeabiliza de uma maneira muito dura, ou seja, a água não entra aqui. O verniz PU tem uma diferença, que a gente não fez nos outros, e também não fizemos nessas amostras aqui. A gente aplica uma demão, lixa, e aqui uma lixa 360, lixa-se, 24 horas depois ali na latinha, diz 6 horas, 8 horas. A gente não faz isso, a gente aplica de noite, por exemplo, tardezinha, no outro dia de manhã, 12 horas, 13 horas, a gente vai lá, lixa e aplica uma segunda demão. Mais 12 horas a gente vai lá, lixa e aplica uma terceira demão. Se a gente não quiser o verniz brilhante, assim como os outros vernizes, os outros 2 que a gente apresentou, a gente tem o acetinado e tem o verniz fosco. Se a gente tiver um acetinado e quiser ele mais fosco, a gente dá uma demão a mais, passa uma esponja de aço, aquelas que a gente usa para lavar louça, e passa uma cera. A gente consegue um efeito encerado, inclusive no verniz PU. Isso é muito interessante. Pois bem, meus amigos, encerrada a fase dos poros fechados, é evidentemente que provavelmente no próximo programa vamos ter uma série de questionamentos e nós vamos responder. Mas nós estamos programados para iniciarmos as chamadas acabamentos poros abertos, que é o uso de óleo. Para isso, nós temos a nossa estrela, embora a gente vá usar também amostras, 1, 2 e 3, ou seja, macia, média e dura, mas nós vamos começar com a nossa tábua de corte, que vocês lembram, causou toda uma discussão, porque nós cortamos, tiramos um nó dessa face aqui, que é a face do corte, deixamos uma parte do nó na parte de trás, que é uma tábua de servir, então ela vai ter uma dupla face, fizemos uma colagem, nossos parceiros da Quimicola nos mandaram, inclusive, toda uma explicação sobre essa questão de utilizar esse tipo de cola, ou seja, cola branca, na colagem das tábuas. A gente passou lá naquele programa que a gente falou disso, mas é bom repetir. Ou seja, essa é uma cola tóxica e ela tem resistência suficiente para ser utilizada em tábua de corte, para deixar esclarecido. Começamos então a próxima fase com a nossa estrela da festa, a nossa tábua de corte e tábua de servir. E vamos ainda utilizar
os diversos óleos nas nossas amostras. Vamos começar com a tábua e vamos para as nossas outras amostras. Certo, gente? Pois bem, o programa ficou um pouquinho longo, mas eu acho que como ele funciona assim como uma espécie de material de consulta, né, para a gente poder fazer esse comparativo, eu acho que valeu a pena, certo? Porque tudo aquilo que vem somar, tudo aquilo que vem nos proporcionar que a gente faça cada vez mais, transformar o nosso móvel que está às vezes jogado no canto, móvel de um amigo, de um parente, essa é a nossa função, ou seja, facilitar a restauração, facilitar o renascimento do móvel. Por isso que a gente tem uma frase que sintetiza o conceito aqui da madeira-prima. Preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.